Vamos ler então Romanos 3, a partir do versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós já temos refletido nessa carta desde o início dela, semana após semana a gente pega um trecho e estuda e reflete sobre isso. E nessa carta, nessa primeira etapa, o apóstolo Paulo está interessado em firmar um ponto. O ponto que ele está firmando aqui é que todos os homens são pecadores. Todos são pecadores. Tanto judeus como gregos são pecadores e estão na mesma condição diante de Deus. Então, o resumo é o que esse texto está dizendo. Todos nós somos pecadores. Ele começa dizendo no versículo 9, que se conclui diante do que foi posto anteriormente. Temos nós qualquer vantagem? Nós, os judeus, porque ele é um judeu? Os judeus têm alguma vantagem em relação aos gregos, aos gentios em geral? Ele mesmo responde, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus, todos, tanto judeus como gregos estão como? Debaixo do pecado. Então esse é o primeiro ponto. Todos estão debaixo do pecado. O que significa isso? Significa que ninguém está numa posição privilegiada. Todos nós somos pecadores. Há um jugo sobre nós que nos coloca na condição de escravos do pecado. Todos nós somos pecadores. Não há quem esteja acima disso. E aí, do versículo 10 ao versículo 18, ele faz uma menção aí do Salmo 14, Salmo 5, ele mescla alguns salmos, né? E ele está mostrando, né, com essas citações, do verso 10 em diante até o 18, que nós somos totalmente incapazes de agradar a Deus. Todos nós estamos debaixo do pecado e, portanto, somos, em segundo lugar, incapazes de agradar a Deus. Olha o que ele diz no versículo 10, que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O versículo 13 vai falar da condição da vida espiritual destes todos que ele está se referindo, né? A garganta é como um sepulcro aberto. Por quê? Com a língua enganam, com a língua proferem mentiras, soltam veneno, né? A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Ele se refere aqui aos pecados com a língua. O 15 ele fala dos pés. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Então eles pecam com a língua, eles pecam naquilo que eles fazem, por onde eles andam. E ele conclui dizendo que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, este ser humano que está debaixo do pecado, ele é totalmente incapaz de agradar a Deus. E o terceiro ponto que eu destaco aqui, do versículo 19 ao 20, é que todos, portanto, são culpáveis diante de Deus.
Todos estão nessa condição de serem culpáveis. O versículo 19 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para quê? Se cale toda a boca. A lei de Deus, como a gente até refletiu um pouquinho sobre isso na quarta-feira, a lei de Deus não é um instrumento de salvação como muitos pensam, como os judeus pensavam, que pela obediência à lei eles poderiam ganhar da parte de Deus a salvação e a vida eterna. Não, a lei não é um instrumento de salvação. Para que serve então a lei? A lei serve para nos mostrar que somos incapazes de obedecer a Deus. Para nos mostrar que nós somos culpados, que não há em nós condição de sermos perfeitos diante de Deus. Então é isso que Paulo está mostrando. A lei não veio para salvar, a lei veio para revelar o nosso pecado. Quando não há lei, não há noção de pecado. Se não existe uma regra, você não sabe quando você está errando. Não é? Você pode até estar errando, mas você não sabe, porque não foi estabelecida uma regra. Agora, a partir do momento que existe o estabelecimento de uma regra, então é possível saber onde você está errando. A lei tem essa função, segundo o que Paulo está dizendo, de nos dar consciência de quem nós somos. Nos dar consciência do nosso pecado. Tá? Então, Paulo está insistindo nesse ponto. Todos nós estamos debaixo do pecado, em primeiro lugar. Todos nós somos incapazes de agradar a Deus, em segundo lugar. E todos são, portanto, culpáveis diante de Deus. E aí o versículo 20, ele diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Reforçando o que acabei de dizer. Ninguém vai ser justificado diante de Deus, ninguém vai ser considerado justo diante de Deus por obedecer à lei. Isso é impossível. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, que é o que eu estava colocando. Pela lei vem o conhecimento de que nós somos pecadores. Então, algumas reflexões finais aqui, breves. Primeiro, ninguém tem de que se orgulhar. Se nós sabemos que todos nós somos pecadores, estamos debaixo do pecado, não podemos agradar a Deus por nós mesmos, somos culpados diante de Deus, etc. Essa é uma aplicação que a gente precisa levar em consideração. Ninguém tem de que se orgulhar, que é o que ele diz lá no versículo 9. Que vantagem eu tenho? Que vantagem os judeus têm? Nenhuma vantagem. Então, nós não temos do que nos orgulhar. Quando nós vemos algum irmão em pecado, algum irmão desagradando a Deus, nós não podemos nos considerar superiores por não estarmos caindo naquele pecado específico. Não há qualquer vantagem em um ou em outro. A nossa condição é a mesma diante de Deus. Somos todos pecadores. Segunda reflexão que a gente deve fazer é que ninguém pode confiar na sua capacidade de obedecer a Deus. Quantas vezes você mesmo ou você já viu alguém fazer compromissos sérios diante de Deus e não cumprir? É muitíssimo comum. Tomar uma decisão, eu nunca mais vou fazer isso. E dali um tempo, acaba fazendo. A gente tem que duvidar de nós mesmos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos pecadores. Então, nós não podemos confiar na nossa própria capacidade de obedecer a Deus. Tá? Então, diante disso, diante dessa verdade de que ninguém pode se orgulhar e de que nós não podemos confiar na nossa capacidade de obedecer a Deus, qual que é a esperança, então? Aí vem a terceira e última reflexão, que eu vou conectar com a reflexão da semana que vem, a partir do versículo 21. Todos nós, essa é a argumentação de Paulo, todos nós precisamos de uma justiça que venha de outro sobre a nossa vida. Nós não somos justos. Nós não somos capazes de agradar a Deus. A nossa natureza é pecaminosa. Somos culpados, há culpa na nossa vida. E o que a gente precisa então? A gente precisa de que alguém nos justifique, porque nós não somos naturalmente justos. Esse é o quadro que Paulo está pintando do versículo 9
ao 20. A nossa realidade tenebrosa, né? Naturalmente em trevas. Somos pecadores. Não há nenhuma vantagem em ninguém por seus próprios méritos. Todos nós precisamos de que alguém de fora venha nos trazer a justiça. E a resposta a essa condição humana, segundo o apóstolo Paulo, vai ser descrita a partir do versículo 21. É que a justificação nos vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos pecadores, somos incapazes de agradar a Deus, temos culpa diante de Deus, então a gente precisa que alguém venha nos resgatar dessa condição. Alguém venha e atribua a nós a justiça que nós precisamos, senão nós seremos condenados. E é o que ele vai descrever a partir do versículo 21, a doutrina tão preciosa, o ensino bíblico tão precioso da justificação pela fé.